Essa é uma tentativa de criar conteúdo para o YouTube. E a verdade é que eu não tenho uma pauta para falar com você a respeito. A verdade é que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de ter um acesso de raiva. Um acesso de raiva porque eu tentava tocar o meu instrumento e cantar, e eu notei que eu tenho muita dificuldade, isso não é novidade também, para articular a minha fala. É muito travada, e quando eu canto, quando eu tento cantar, sabe, o som não sai, não tem aquela projeção, não tem aquele volume, aquela clareza. Bom, enfim, eu desisti de fazer o vídeo da música e agora eu tô tentando fazer um vídeo no YouTube. Acho que é o que a maioria das pessoas tenta fazer quando elas não encontram uma saída, uma resposta na vida profissional comum. Eu não sei o que te dizer, eu não tenho muito para te falar nesse momento. Na verdade, eu sou uma pessoa cheia de filosofia, cheia de reflexões, mas chega um momento da vida que a gente acaba pensando tanto, abrindo tantas portas, respondendo tantos porquês, que mais portas aparecem, mais porquês aparecem. Quando você se abraça numa ideologia, você se fecha em um mundo, uma circunferência. Quando você é uma pessoa mente aberta, isso cobra um preço caro, porque ser uma pessoa aberta significa que você nunca fecha nenhuma porta. Então você não fecha uma circunferência, você está sempre navegando, e às vezes cansa navegar. Às vezes tudo que a gente quer é ter esse momento, ter um mundo mais sólido, mais concreto, para a gente poder sentar, para a gente poder existir com um propósito, com uma certa clareza. E na minha vida eu nunca tive essa clareza. As coisas que eu tenho certeza é que eu adoro música, eu adoro arte, eu gosto muito de tudo que envolve essa parte criativa, mas eu tenho uma dificuldade imensa de estabelecer uma meta. O que eu quero? E cada vez que eu tento estabelecer essa meta do que eu quero, eu acabo não chegando no lugar, porque eu vejo que não é o que eu quero de verdade. Às vezes o que a gente quer são os benefícios, as glórias que o resultado traz. Às vezes não tem a ver com o processo em si, e sim as recompensas que ele traz. Então, muitas vezes, quando eu entendo que algo não dá certo na minha vida, é porque às vezes eu estou indo contra a minha própria natureza. E algo externo, às vezes acaba convencendo a gente de que o nosso sonho é tal, o nosso caminho é tal. Porque tem muita coisa glamurosa, muita coisa que salta aos olhos, que instiga o desejo, sabe? Então acaba sendo complicado. Eu adoro música. Eu sempre gostei.
sempre amei. Na verdade, música é uma coisa que eu amo, eu sobrevivo através da música. Nos momentos difíceis, alguma letra vem para ajudar, nos momentos felizes, a melodia vem para empurrar. E eu sempre, sabe, me conecto. Eu acredito que todo mundo, acho que isso é inerente ao ser humano. De certa forma, a música é de onde a gente vem, ou Deus, ou o universo, não sei. Tanto é que se você for parar para pensar, ninguém criou as notas musicais. As notas musicais, elas simplesmente existem. Tudo que a gente fez foi dar nomes para elas. Criar um sistema para que ficasse mais fácil e nós tivéssemos uma metodologia para poder conceber a música, as notas. Mas ninguém inventou o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já existiam antes de qualquer coisa. E isso é algo que a música tem em semelhança com Deus, né? Então eu gosto de estabelecer esses paralelos. Então, por conta disso, eu sempre almejei uma carreira musical. Eu sempre desejei ser esse cara que faz show, que se apresenta, que, sabe, tem admiração das pessoas. Muitas vezes, aquilo que a gente busca acaba sendo admiração. A gente quer um carinho, a gente quer ser visto, a gente quer ser cultuado, em alguns casos mais extremos. E eu acredito que a busca pela fama, ela é uma carência de atenção em muitos casos. Então você vê, poxa, por que determinado indivíduo consegue bombar na música ou no cinema, onde quer que seja, e eu não? E eu acredito que a resposta para isso seja no saborear do processo. Porque a pessoa que ela brilha, e uma pessoa pode brilhar em qualquer área que seja, a gente que está acostumado a idealizar, idolatrar tudo que envolve a visibilidade. Influencers, TikTokers, YouTubers, músicos, artistas no geral, políticos. Então, todo cargo, toda posição que gera essa visibilidade, a gente acaba tendo essa tendência de idolatrar. Mas, na verdade, tudo que se faz aproveitando o processo vai te trazer o brilho no final do caminho. Eu realmente acredito nisso. Porque de todas as pessoas que eu já conversei, que eu já interagi, que eu já vivi próximo, todas que deram certo na área que elas atuam, elas saboreavam o processo, elas gostavam do que faziam. Então, quando eu tento trazer esse escape através de um possível resultado, eu acabo trilhando caminhos que não me pertencem e não é por uma questão de falta de competência. Não. É simplesmente um caminho que não foi desenhado para os nossos pés caminharem. A gente acaba encontrando resistência. E essa resistência vai fatigando a gente, essa resistência vai deixando a gente cansado, desiludido, triturado e
isso pode acontecer com qualquer área, sabe? Isso não é exclusivo da arte. Isso pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho. Então, hoje eu tenho 30 anos de idade, vou fazer 31. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um músico. Mas parece que toda vez que eu tento acessar esse caminho, muitas coisas me dizem que não, muitas coisas me barram, muitas coisas me impedem de ser aquilo. E por muito tempo eu sentia que isso era uma aprovação. A vida testando, e realmente é isso que você quer. Durante 30 anos, 31 anos, eu disse que sim. E eu tenho composições bonitas, eu tenho melodias que eu toco que ficam bonitas, sabe? Tem letras que eu componho que eu acredito que são bonitas. Mas não necessariamente eu preciso ser um músico profissionalmente, não preciso tornar isso o meu labor. Pode ser o meu Ikigai. Ikigai, para quem não sabe, é uma filosofia japonesa. É como se fosse o seu hobby, é como se fosse aquilo que te move, sabe? Não por dinheiro, não por reconhecimento, mas por gosto, assim, sabe? Uma coisa que você faz porque no seu coração você sente aquilo. É uma coisa que o trabalho não toca. E eu acho que tem uma certa graça nisso, sabe? Porque quando você entra nessa seara do profissional, você acaba trazendo uma certa obrigação. Agora, quando você tem o seu Ikigai, você sabe que você é aquilo. E você não precisa de um contra-cheque, você não precisa de um contrato, você não precisa de validação, porque já está validado no teu coração. Ó, até rimou. Quem sabe não vira uma letra. Então, a gente precisa aprender a separar essas duas coisas, sabe? Ofício e paixão. Hobby, Ikigai. E eu acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é isso, é debater, é refletir, é me expor, falar o que eu penso, falar o que eu acho, falar a minha verdade, porque por muito tempo eu fui uma pessoa muito introspectiva, que eu tinha essa dificuldade de me expressar, de falar não, ou de dizer o que eu penso, confrontar a ideia de uma outra pessoa, a fala de uma outra pessoa. E nesse espaço aqui que eu estou montando, que eu estou criando, talvez seja interessante eu continuar trazendo essas reflexões. Tanto é, olha que engraçado, no começo do vídeo eu estava com o violão na mão, porque eu estava tentando gravar um vídeo para postar nas redes sociais de uma música que eu compus. E não saía, a voz não saía, não, sabe? O trabalho não fluiu. E não é porque a música não seja boa ou porque a letra não tem uma mensagem importante. Mas talvez porque não seja a minha missão fazer isso. Agora, quando eu comecei a falar as minhas ideias, compartilhar com vocês o que eu queria, o que eu sentia, o que eu sinto, fluiu. Tanto que vocês veem que eu não tenho nenhum script aqui nas minhas mãos, eu estou realmente abrindo meu coração para vocês. E eu acho interessante fazer uma série de vídeos ou um canal para poder trazer essas confissões, fazer disso
um confessionário onde eu posso abrir meu coração e talvez de alguma forma reverberar com os sentimentos ou a realidade de alguém, e que a minha trajetória e a minha expressão possam ajudar alguém que também sente como eu. O plano era tocar uma música, mas se essas palavras servirem para alguém, eu vou ficar muito contente, igualmente contente. Obrigado, pessoal. Do meu coração pro de vocês.